Fala pessoal, Jefferson Neves aqui, mais um vídeo para o nosso canal e eu vou começar fazendo uma pergunta: o que é segurança do trabalho? E aí eu faço essa pergunta para você que é empregador, para você que é empregado. Então responda aí depois no comentário qual é a sua visão sobre segurança do trabalho. Então a gente vê muito falar isso nas empresas, mas o que é que isso impacta nas empresas? O que é que isso impacta na vida das pessoas, do profissional, no aspecto social? Então, eu posso dizer que a segurança do trabalho em uma organização é um setor bastante estratégico, onde ela vai estar envolvida com vários setores, setores do administrativo, da produção, com a diretoria. Então, uma boa gestão vai contribuir para uma boa eficiência na segurança do ambiente de trabalho, fazendo com que a empresa produza com mais eficiência, reduza o custo com acidente de trabalho. Então hoje a gente vai bater esse papo relacionado a isso. Então a segurança do trabalho trabalha com as normas regulamentadoras, trabalha com a Receita Federal, tem que estar atenta na Receita Federal, com a questão de tributária, a questão de tributos. Então toda essa questão estratégica envolve aí a segurança do trabalho. Então, o que é segurança do trabalho? Então a gente começa aqui falando de prevenção de acidentes. Também. Então, quando você tem uma gestão que foca na prevenção de acidentes, além de você cuidar dos seus trabalhadores, você também vai estar reduzindo custo para a sua organização. Porque um ambiente saudável vai fazer com que essas pessoas, esses trabalhadores, eles produzam mais, certo? Então é importante de fato entender isso. Fazer com que o pessoal tenha esse conhecimento, envolver todos os trabalhadores com essa prevenção, com essa identificação de risco, com essas análises de risco no ambiente que ele está inserido, certo? Não esperar só pelo gestor de segurança do trabalho, fazer com que os gestores, os encarregados se envolvam nessa prevenção de acidentes, utilizando um método de implantação, de identificação desses possíveis acidentes. Outro ponto importante é a proteção do trabalhador. Então quando você tem o cuidado com a prevenção de acidentes, você indiretamente você está protegendo o trabalhador. Então é preciso treinar esse colaborador para que ele entenda os riscos que ele está exposto, treinar esse colaborador para que ele possa ter uma visão de identificação de risco, eliminar pequenos riscos e comunicar riscos que ele não consegue resolver e informar isso para a gestão para que seja eliminado o mais rápido possível. O uso de equipamento de proteção individual. A empresa ela tem a obrigação de entregar gratuitamente. Mas a pergunta é, será que está sendo treinado esses colaboradores da forma correta? Será que eles estão utilizando os EPI de forma certa? Será que a empresa está entregando um EPI de fato que protege? Então, tem muitas empresas entregando os EPIs e jogando dinheiro pelo ralo. Por quê? Porque está entregando, muitas das vezes, alguns EPIs que não é adequado para a função. Então, o colaborador fica trocando luva de 3 em 3 dias e isso aumenta o custo com a luva. Onde, sendo feita uma análise mais aprofundada, pode ser entregue uma luva mais apropriada para a atividade e a empresa já consegue ter uma redução nesse sentido. Também é importante entender todos da empresa as normas de segurança. Não pode só esperar pelo gestor de segurança. Então, o gestor tem que entender sobre segurança, as normas de segurança, a responsabilidade que ele tem em frente à equipe, falar de segurança para a equipe, incentivar, porque ele é o gestor responsável da equipe. Então não tem que esperar pelo segurança do trabalho. Então ele consegue estar treinando essa equipe diariamente através dos DDS, fazendo valer e com isso vai contribuir para a prevenção
de acidentes e também o cumprimento normativo. O outro ponto, redução de risco. Então, quando a gente tem uma equipe que está treinada, uma equipe que consegue ter essa percepção, que consegue avaliar os riscos no ambiente de trabalho, não só no ambiente que ele está inserido, mas também nos outros setores, no vestiário, nos banheiros, no refeitório, no escritório administrativo, no pátio. Então, se ele consegue ter uma visão global do que é risco de acidente, por menos que o risco seja pequeno, mas ele consegue trazer essa redução desses riscos, consequentemente não vai ter acidente. E isso faz lembrar a questão de realmente da cultura de segurança. Então, quando a empresa realmente tem essa cultura, tudo fica mais fácil. A gente sabe que as empresas ela precisa produzir, mas não adianta produzir o dia todo, bateu a meta, bateu o faturamento, mas por outro lado teve um acidente com afastamento. A empresa está jogando dinheiro fora. Além de outros problemas que vai vir, pode vir por conta de um acidente com afastamento. Como é que fica o ambiente de trabalho? Vai ter que substituir, vai ter que contratar dependendo da ocorrência. Então, quando a gente consegue ter uma redução de risco, quando a gente consegue ter uma visão de avaliar com mais propriedade, a gente consegue realmente reduzir riscos e, consequentemente, eliminando os possíveis acidentes e também incidentes. Investimento inteligente é justamente o que eu estou falando. Então, o colaborador entrou na empresa, ele precisa passar pelo processo de integração, processo de treinamento. Chegar na frente de serviço, o gestor deve orientar quais os riscos que esse colaborador está exposto, quais as atividades que ele vai fazer, qual é a cultura de segurança no operacional. E com isso a gente pode dizer que é um investimento inteligente, um investimento estratégico. Se for para treinar o colaborador de NR12, vamos treinar. NR18, vamos treinar. Isso é investimento inteligente. E a gente sabe que tem algumas empresas que não querem fazer o investimento de um curso, de uma qualificação, que é um cumprimento legal, que a norma pede isso. E aí termina deixando um passivo de segurança do trabalho. Então imagine você pegar um trabalhador, colocar ele para trabalhar em altura, ele sem ter um treinamento de NR35. É um problemão. Então, investimento inteligente é justamente isso, pensar sempre na prevenção, na cultura, criar essa cultura, criar métodos para que envolva todo o operacional, toda a empresa, para que faça com que todos tenham a visão de percepção de risco e redução de risco. Consequentemente, vai ter um ambiente mais harmonioso e um ambiente que vai produzir mais. As inspeções no ambiente de trabalho, as auditorias de NR12, as auditorias nos ambientes de trabalho, as auditorias de melhorias de segurança. Então tem que ser uma metodologia diariamente. Treinamentos, reciclagem. O DDS é um treinamento importantíssimo, porque é o despertar antes de iniciar o trabalho. Então é muito importante que a gente foque nisso. E com isso a gente tem um ambiente de trabalho seguro. Então o trabalhador ele se sente mais à vontade em produzir. Ele se sente não só seguro no ambiente, mas ele se sente seguro em conversar com o gestor, porque quando ele identifica um risco, ele informa para o gestor e o gestor escuta, atende. E com isso faz com que esse colaborador ele fique motivado, porque ele é escutado. Então é muito importante isso. E com isso a gente traz o que? Redução de custo. Redução de custo. Quando a gente prepara uma equipe, a gente treina essa equipe, a gente faz as implantações de NR12, a gente entrega os EPI adequados para o trabalhador, a gente pensa num trabalho mais preventivo. E com isso a gente consegue trazer mais o quê? Mais produtividade e, consequentemente, vai trazer mais
recurso financeiro, tanto na parte de operacional, como a gente consegue fazer essa redução de custo também com essa gestão de segurança. Só que a gestão de segurança ela precisa de todos. A segurança é um trabalho de todos. E o importante também, além do cumprimento das normas, questão de compliance de outras leis, como eu falei, mencionei anteriormente, a segurança do trabalho ela tá envolvida com diversas leis, as normas NRs, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, a Previdência Social, Receita Federal, a questão tributária. Então é importante que a gente consiga entender isso. E evite multas, penalidades, problemas futuros. Essa conversa é importante que a gente entenda, porque se a gente entender essa nossa conversa, algumas pessoas que veem esse vídeo, colegas, profissionais, vai promover ainda mais a saúde, o bem-estar. O colaborador vai ter o maior prazer de trabalhar naquela unidade, naquela empresa. E com isso, quando a gente cuida das pessoas, a gente treina essas pessoas, cria essa cultura de segurança, a gente, consequentemente, a gente reduz o absenteísmo. Então é preciso também fazer esse controle do absenteísmo. Se a gente não entende por que as pessoas estão faltando, talvez tenha um risco naquele ambiente e a empresa não está enxergando. E aí eu te pergunto, você que está me assistindo, qual é o seu absenteísmo da sua empresa? Quantos colaboradores faltaram no mês passado? Quantos estão faltando nesse mês agora? E isso é dinheiro jogado fora. Claro, às vezes é questão de saúde, questão externa, tudo bem. Mas será que a empresa não está acidentando o colaborador em determinado setor da empresa? É preciso entender isso. E a gente só entende se a gente tiver um método para entender isso. Tá certo? E quando a gente consegue ter toda essa gestão, toda essa equipe enganjada com essa cultura de segurança do trabalho, a gente também valoriza o trabalhador. Porque não é uma empresa que está focada só em produzir. Ela quer produzir, ela quer prosperar, mas ela quer que os seus colaboradores se sintam em casa, que seus colaboradores tenham o prazer e a satisfação de estar naquela organização, certo? Então, muito importante a gente entender isso, certo? Quando a gente tem o trabalhador valorizado, satisfeito, ele vai buscar ter essa visão também, tá certo? E eu sempre, no final dos nossos vídeos, eu sempre trago uma proposta para você, meu amigo, para você, minha amiga, que gostaria de melhorar o currículo para o mercado de trabalho. A gente sabe que tem muitos jovens perdendo oportunidade por não ter um curso profissionalizante. Então a gente consegue te ajudar, são mais de 30 opções de cursos profissionalizantes EAD. Então tem cursos voltados para a indústria, para o comércio, para a construção civil, mas também tem aquele curso voltado para empreendedorismo, como barbeiro, você que quer montar uma barbearia, pessoas que querem montar seu escritório de administração, de imobiliária, enfim. Então tem uma mega oportunidade nesses 130 cursos profissionalizantes. E o melhor, EAD, você estuda onde você quiser, diretamente com seu aparelho celular. Se caso não tiver o computador ou notebook, com o seu celular você consegue estudar. Diretamente na plataforma, terminou o curso, você já recebe o seu certificado para comprovar o seu conhecimento. Mas também eu trago uma proposta para você que é empregador,
que possa ver esse vídeo. A gente pode estar te ajudando com a gestão da segurança do trabalho. E não só isso, porque possivelmente você vai ter um gestor, mas com uma visão estratégica para fortalecer a tua gestão, fortalecer teu método e também trazer o custo evitável para a tua empresa. Trazer também uma redução de custo na tua empresa. Então, como eu disse no início, tem empresa rasgando dinheiro pelo fato de não ter um método nesse sentido. E a gente pode te ajudar, tá certo? Então tá aqui meu WhatsApp. Você, empregador, você que quer melhorar seu currículo, pode me chamar no WhatsApp. Eu tenho um grupo para você que quer ter dicas de como melhorar seu currículo. E você, empregador, pode nos chamar para a gente bater um papo aí. E outra, eu venho com uma proposta diferente. A gente vai vestir a sua camisa para te ajudar a realmente pensar como se o negócio fosse nosso. Como se sua empresa, seu negócio fosse nosso também. E isso é que é transformação de uma parceria de verdade. Tá certo? Então, muito obrigado. E coloca aí o que você achou do vídeo, qual foi a parte que você mais gostou. E é isso aí. Tá certo, pessoal? Forte abraço e até a próxima.